Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne, a casa de Francisco de Assis e de Chico Xavier. Bem-vindos para a nossa última atividade desse dia de sábado, que teve início hoje pela manhã com o nosso café comunitário da Irmã Dulce, um ambiente fraternal, de muita alegria e de muita confraternização. Então, dando início à nossa reunião, nós convidamos o nosso irmão Antônio para proferir a prece inicial. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz e o amor do Cristo tenham acesso a todos vocês a partir desse instante. Com certeza absoluta, quis a vontade de Deus e dessa espiritualidade maior que aqui estivéssemos na noite de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, sua mãe, em nome de Francisco Xavier, Chico Xavier, em nome de Francisco de Assis, e também me concedam a oportunidade de dizer, em nome de Aristóteles, e em nome dessa criatura tão bela em todos os aspectos, a nossa irmã Isa, pela oportunidade de nos dar na noite de hoje em receber-nos. Muito embora algumas pessoas dizendo, poxa, está vazio. Verdadeiramente o ambiente está lotado. É porque o acolhimento da noite de hoje se processa muito pelo lado espiritual, bem como o atendimento. Assim sendo, mestre, dissestes por diversas vezes, quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, que estarias entre elas em espírito e em verdade. É confiante nesse momento que nós te pedimos a paz necessária para que esses irmãos queridos aqui presentes possam receber essas bênçãos benditas nos seus lares, nas suas oficinas de trabalho, junto aos vossos amores encarnados e desencarnados. Toda a recuperação necessária, seja ela de que forma for. O amor tem um acesso bendito nesse trabalho e nesse reencontro para muitos na noite de hoje, para evidenciarmos a bondade, o carinho que tem a espiritualidade a partir do momento dessa conexão. Te pedimos, mestre, que ensina-nos o verdadeiro amor aos menos esclarecidos. Faça-nos tolerantes nos momentos difíceis das nossas vidas, porque só através do amor, da fraternidade e da misericórdia que verdadeiramente possamos chegar a todos aqueles que nos buscam na noite de hoje, que somos verdadeiramente pegos para em teu nome aqui estarmos presentes. Protege aquelas pessoas as quais nesse instante nós gostaríamos que aqui estivesse.
e também aqueles que também já partiram para a pátria maior. Mestre, mais uma vez em Teu nome somos agradecidos por essa feliz oportunidade. Assim sendo, pedimos a vossa autorização e damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Dando prosseguimento, caríssimos irmãos e irmãs, nós gostaríamos de registrar, como de praxe, que as atividades do Monte Alverne, elas podem ser encontradas no Instagram, no Facebook e no canal que também nós possuímos no YouTube. Então, feito essas considerações, nós vamos fazer aqui uma leitura inicial e um breve comentário. Essa nossa leitura, ela é do livro Um Minuto com Jesus, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia do nosso irmão Ariston Teles, o fundador desta casa. Ela inicia com uma citação em Mateus, capítulo 7, versículo 7, e Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto. E o comentário do nosso irmão, pelo Espírito de Pastorino, através do nosso irmão Ariston Teles. Antes de elevar a sua rogativa a Deus, observe o teor de sua aspiração. 3 princípios devem ser levados em conta: fé, merecimento e utilidade. Suas preces são movidas pela força da fé? Você possuirá mérito suficiente para ter sua súplica atendida? O objeto do teu desejo trará reais benefícios ao seu espírito? Prossegue. Sendo afirmativas as respostas, fique certo, sua oração encontrará acesso nos pórticos do infinito e sua vontade será satisfeita. Pense antes de pedir. Seja razoável. Reconheça suas limitações e possibilidades e peça somente o que for justo e necessário. Pois bem, caríssimos irmãos, uma breve consideração a respeito dessa nossa mensagem. Nós poderíamos pontuar inicialmente que o remédio, o socorro que nós temos à nossa disposição é a prece. É sempre estarmos em contato com a espiritualidade de luz. Em tudo que formos
realizar em todas as nossas empreitadas, nós devemos antes pedir a proteção divina. Pedir ao Senhor que nos oriente, que nos intua para realizarmos aquela ação. O mundo de hoje, muito corrido. Acordamos com o despertador, já batendo a mão no despertador, e já naquela correria, e atendendo a família, e de olho no relógio, e verificando o celular para ver como está o trânsito. Temos o horário para cumprir, temos horário para chegar no trabalho, e fazemos tudo de forma muito rápida, muito corrida, e nos esquecemos de dedicar alguns minutos em que nós apresentamos à espiritualidade amiga as nossas rogativas. E que saibamos o que pedir, pedindo sempre sabedoria para nossas ações, paz, que possamos ser aquela centelha de luz onde quer que estejamos, que saibamos enfrentar as necessárias provas para o nosso aperfeiçoamento pessoal, com serenidade, em paz, e rogando a Jesus que nos oriente para que possamos adotar a melhor postura diante daquela situação. Pedindo sempre sabedoria para que possamos trilhar a nossa caminhada evolutiva, enfrentando as provas, as expiações que porventura nos visitem, sempre buscando avançar, sempre buscando elevar e ser útil, onde quer que estejamos, seja no nosso ambiente doméstico, seja na rua, seja no nosso ambiente de trabalho. As situações necessárias que nós devamos enfrentar, elas serão apresentadas. Então, que tenhamos fé e buscamos junto ao Criador amparo, sabedoria para caminharmos. É o que eu poderia, um breve comentário a respeito dessa nossa prece de hoje. E eu gostaria de finalizar aqui, que eu não me lembro agora, mas certa feita eu tomei conhecimento que 2 homens, um publicano e um escriba, né, eles foram até rezar numa sinagoga, e um pediu justamente para que ele pediu a Deus o seguinte, que eu não seja tão arrogante, que eu não seja tão desleixado, que eu não seja isso, aquilo, nem como esse que está aqui do meu lado, aqui. Quer dizer, ele pedindo a Deus que ele não queria ser nem isso, nem aquilo, todos aqueles adjetivos, todas aquelas qualidades ruins. E, por final, ele referiu-se até um outro que sequer ajoelhou, permaneceu de pé, e que, certamente, segundo o juízo dele, também era portador de uma série de desqualificações. O outro, de pé, que sequer ajoelhou, ele estava ali e falou assim, meu Deus, eu sequer me considero digno de elevar os olhos para os céus, para a direção onde tu estás, meu Deus. Mas tenha compaixão de mim, das minhas dificuldades, me ajude nas minhas fraquezas, no meu caminhar.
Então, a gente observa a diferença de um com a prece de outro. Então, que busquemos sempre, em nossas preces, o amparo divino, a sabedoria, a serenidade, a força para perseverarmos na busca da nossa melhora pessoal. Bom, feito essas considerações, nós vamos dar, então, sequência à nossa palestra de hoje. Eu gostaria de convidar a nossa querida irmã Fátima Guimarães, que vai fazer o estudo da noite de hoje conosco, e ela vai abordar o tema A Justiça da Reencarnação. A misericórdia do Senhor para conosco, para que possamos alavancar o nosso desenvolvimento pessoal. Com a palavra, a nossa querida irmã Fátima Guimarães. A senhora quer ficar naqueles lá? Boa noite a todos. É sempre bom estarmos reunidos em torno do estudo da doutrina espírita, que tem como base, tem como nosso farol o Evangelho de Jesus para o nosso melhor entendimento, para que possamos vivenciá-lo. Como foi anunciado pelo nosso companheiro e amigo Acácio, nós trouxemos na noite de hoje uma página do livro de Martins Peralva, Estudando o Evangelho, no capítulo 9, que tem como título Reencarnação e Espiritismo. Ele começa essa página trazendo as palavras de Jesus no Evangelho, quando na conversa com Nicodemos, que Nicodemos lhe pergunta, não é? Como era essa questão, né, de voltar, de renascer, que eles não entendiam muito bem. E Jesus diz naquele momento, né, respondendo, necessário vos é nascer de novo. Mas não foram, naquela época, não foi Jesus e não foram os espíritas, nos ressalta Martins Peralva, que trouxeram a ideia da reencarnação, o tema, o conhecimento da reencarnação. A reencarnação, ela é conhecida desde, podemos dizer, que o homem habita a Terra. Ainda nas religiões mais primitivas, diante do culto aos mortos, aos antepassados. Então, havia a ideia da sobrevivência daquele ser, e para alguns já trazia a noção de que voltavam. Agora, de que forma, de que maneira? As interpretações foram diversas de acordo com as filosofias e doutrinas. Temos o conhecimento, não é? Que no hinduísmo, não sei se ainda no dia de hoje, mas em sua história, a reencarnação era conhecida no processo, inclusive, foi nos lembrado durante um tempo por uma novela, não é, na televisão, que as pessoas poderiam renascer em vegetais, em animais. Dependendo do que fizeram em uma existência, na próxima existência ela estaria num processo onde ela teria retroagido a uma situação de inferioridade em termos até fisiológicos, não é? Que uma planta não pensa, um animal tem o pensamento que hoje se fala, né, que ele tem uma certa já relativa inteligência, mas não tem pensamento contínuo. Então, como é que um espírito que já conquistou, não é,
todas essas habilidades, de repente estaria numa planta. Ali, novamente inerte, somente aquele princípio inteligente, experienciando a respiração, a nutrição de uma forma bastante primitiva. No animal, já com um corpo mais organizado, já mais próximo do homem, ele continuaria, mas em termos de desenvolvimento, de intelecto, de sentimento, o homem estaria, de qualquer forma, perdendo, o homem, que eu digo, o espírito, não é? Reencarnado em um animal. Então, não foi a doutrina espírita que inventou ou trouxe a ideia da reencarnação. O ensino reencarnacionista, nos fala Martins Peralva, vem de muito longe, lá dos povos antigos e de doutrinas remotíssimas, né? Ele ressalta que coube ao Espiritismo a honra e a glória de estudar e sistematizar, para, afinal, num dos principais, senão o principal fundamento da sua granítica estrutura doutrinária. Por que um dos principais, senão o principal fundamento da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita, o seu fundamento principal, é nós termos, não é, o conhecimento de Deus, como começa lá na primeira questão, que é Deus, não é? Não é quem é que é Deus, porque não é uma coisa, não é uma pessoa, para que possamos, então, caminhar no processo do entendimento do Criador, das leis gerais, para chegarmos, então, ao porquê de aqui estarmos, o que viemos fazer, qual o objetivo das nossas existências. Então, a doutrina espírita, através de Allan Kardec, ela veio dar este passo mais adiante, organizando o que já havia de entendimento, esparsos e de forma ainda não muito clara, sobre Deus e sobre a pluralidade das existências, porque Kardec não coloca a palavra reencarnação em suas obras. Nós vamos ver lá o capítulo que fala sobre pluralidade das existências. Então, o Espiritismo coube esta honra, esta glória de estudar. Kardec foi através de perguntas, buscando entender o porquê eu estou aqui, para que eu vim, para onde eu vou. Respostas que todos nós trazemos desde o momento da nossa encarnação, porque este objetivo, é isto que nos impulsiona. Se eu não sei por que eu tenho que fazer alguma coisa, eu não me interesso. Se eu não tenho um propósito para realizar alguma atividade, aquilo para mim eu posso fazer amanhã, posso fazer depois, eu posso não fazer. Então, cada um de nós, criaturas de Deus, traz em si essa busca de crescimento, de entendimento, porque aqui estamos. Agora, grandes vultos do passado nos trazem algumas informações já desde o tempo antigo, como nós falamos anteriormente, porque é uma ansiedade do espírito encarnado esse entendimento, principalmente no campo da religião, da filosofia e da ciência. E aceitaram a tarefa, de trabalhar, de estudar, para difundir a reencarnação. Um desses personagens que Martins Peralva destaca é Orígenes. Orígenes foi um filósofo, um estudioso, cristão, voltado já dentro do cristianismo, nascido em 1185 e falecido em 254 depois de Cristo. Ele foi considerado por São Jerônimo como a maior autoridade da Igreja Romana. Ele afirma no livro dos Princípios, em abono à tese básica do Espiritismo, que
as causas das variedades de condições humanas são devidas a existências anteriores. Então, Orígenes, ele já ficou conhecido na história cristã católica, porque foi o ramo do cristianismo que se formou depois, por isso aqui a citação de São Jerônimo, por estudar, por buscar coisas, explicações, já naquela época que a religião ainda não conseguia explicar, que já trazia Sócrates, já trazidas por Platão. Vamos ver lá na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, todas essas contribuições que Kardec vai mostrar a relação já do passado com o pensamento humano na busca do entendimento da existência de Deus e do entendimento da pluralidade das existências. Porque, como nos diz Emmanuel no livro Consolador, nós espíritas, não podemos mais dizer que cremos em Deus. Vocês concordam comigo? Creio em Deus ou não creio em Deus? Eu não creio em Deus. Eu sei que Deus existe. Porque a doutrina nos traz o crer. Eu estou ali naquela dúvida ainda, eu ainda não entendi bem o processo. Eu creio na reencarnação, eu acredito que eu existi antes. Não, eu não acredito, eu tenho certeza. E é isso que a doutrina vem nos dar as bases. Diante de perguntas feitas por Kardec, resposta dos espíritos da codificação, ajudando o pensamento do homem a evoluir nesse processo, sairmos daquela divindade que começou lá no tótem, trabalhado nos troncos das árvores, com figuras de animais, reproduzindo a força da natureza, o trovão, o raio, tudo aquilo que não conseguíamos ainda explicar, se tornavam deuses, porque vinha a trovoada, vinha o temporal, destruía tudo, então era uma força que o homem não dominava, e se ele não dominava, era tão poderoso que era Deus. Então o pensamento humano foi evoluindo, fomos crescendo espiritualmente e conseguindo entender até chegarmos hoje, se perguntarmos, que é Deus? Estamos lá, na resposta no Livro dos Espíritos, né? Criador de todas as coisas, inteligência, a maior inteligência do universo, né, que nos criou, mas, por enquanto, que é a pergunta que Kardec faz mais adiante, é o que nós conseguimos explicar, entender. Mas nós temos as provas de Deus. Conhecemos os seus atributos. Justiça, onisciência, onipresença, através do quê? Da ação da natureza e de todos em mim. Então eu não consigo explicar essa natureza. O laboratório não consegue, ele decompõe uma folha de um vegetal, mas ele não a recompõe. Ele pode colar os pedacinhos, arranjar material que torne ela bem parecida com o original, mas o principal ele não consegue fazer, dar vida. Dar vida a um vegetal não consegue. Porque isto mostra a presença de algo superior a todos nós, que criou esta natureza, que nos criou, e através deste desencadear de pensamentos, de estudo, que hoje não podemos mais dizer, eu creio que Deus existe. Não, eu sei que Deus existe. Eu sinto a presença dele em mim nos momentos difíceis da vida. A providência divina junto a mim nas horas que eu preciso. É uma resposta que me chega que eu não sei explicar. É uma calma interior que se chega, que vem e fala algo dentro de mim se modifica. E eu não consigo explicar, mas eu sinto. E é assim que eu sei que ele existe. E a reencarnação é a mesma situação.
Nós sabemos que reencarnamos, pelo processo mais simples que se começa no entendimento da doutrina, que busca-se, né? Quando as pessoas pedem, me explica aí por quê, como é que é esse negócio da reencarnação, não é? É simples. Sabemos que Deus, trazido por Jesus, é Pai justo e bom. Se Ele é Pai justo e bom, por que dá a alguns beleza e a outros problemas de saúde? Por que dá riquezas para um e pobreza para o outro? Então, Ele não é justo e não é bom. O que explica as tendências? Como há pouco tempo recebi um postzinho, nós já vimos crianças de 3, 4 anos tocando piano. Mas criança que ainda nem anda a tocar piano, foi a primeira que eu assisti há poucos dias atrás. O menino no colo, se tem 1 ano, 1 ano e meio, começando a andar, tocando piano como gente grande. Os dedinhos nem... E rapidinho, não estava lá tocando dó, ré, mi, não. Ele estava tocando uma peça clássica de uma música. Aí o que explica? Como é que se explica essa aptidão dessa criança? Que nem sequer mal anda e mal fala. Só pode ser aquisições de uma vida passada. Mas por que então eu não consigo, não é? Tenho dificuldades para aprender, e meu irmão aprende tudo com tanta facilidade. Não significa que o irmão é mais inteligente do que o outro que tem dificuldade. E a reencarnação vai explicar. A doutrina vai nos mostrar que muitas vezes viemos com limitações para que possamos desenvolver atributos e dons que ainda não temos. Porque também não é só por castigo. Porque Deus não nos castiga. Eu tenho buscado muito, talvez eu esteja me tornando muito repetitiva, dessa questão do castigo. Deus castiga. Deus não castiga. A espiritualidade não quer a nossa dor. Deus não quer a nossa dor. Qual é o benefício que eles têm com o nosso sofrimento? O que Deus ganha com o meu sofrimento? Nada. Pelo contrário. Nós que somos pais e avós, não queremos ver um filho sofrer, um neto. Não gostamos de ver as dificuldades por que passam. Por que Deus, nosso Criador, que nos fez para seguirmos em frente até chegarmos à perfeição relativa, que está escrito no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ele estaria esperando, não, eu vou dar uma doença braba para Fátima, vou dar dificuldades de aprendizado para ela, porque eu tive dificuldade de aprendizado. Eu sou disléxica, porque nunca se deixa de ser disléxico. A dislexia são aquelas pessoas que trocam as letras. F por V, B por P, ou graficamente, quando elas são semelhantes, o G pelo C, B pelo P, na escrita e na fala. E aí essa criança, ela tem dificuldade de aprendizado. Mas o que eu fiz? Posso ter feito alguma coisa no passado, que utilizei mal a minha mente, a minha linguagem? Posso. Mas eu posso ter vindo com esta dificuldade para que eu aprendesse a ficar mais forte e vencesse. Mostrasse a mim mesmo que eu sou capaz de superar as limitações. Porque na minha época eu nem sabia que eu era. Eu nem sabia, nem desconfiava do que era, eu só sabia que matemática para mim então era um horror. Não é? Fazer cálculo para mim era terrível. Aprender uma língua, um idioma diferente do meu, é horrível para quem traz o problema da dislexia. É muito difícil. E eu superei pelo esforço, pela minha determinação. E só fui descobrir que eu era disléxica quando eu fui fazer faculdade de fonoaudiologia e eu fui entender o que era dislexia. Eu disse, nossa, eu sou. Porque até hoje, se eu for escrever rápido, eu vou trocar.
Eu não vou trocar na fala, mas eu troco na escrita. Então eu tenho que estar sempre atenta. Mas não significa que eu esteja pagando alguma coisa. Significa que eu tenho que buscar melhorar a minha atenção, me esforçar na superação das dificuldades que eu trago. Então essa ideia de castigo tem que sair da nossa mente. Eu não estou pagando nada. Eu estou aprendendo a lidar com a dificuldade que está me sendo apresentada. E Kardec, então, se dedica a aprofundar no Livro dos Espíritos esse tema, porque é o tema de todos nós, a reencarnação. Na questão 166, ele pergunta: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Porque tem algumas filosofias, algumas religiões, algumas doutrinas que pregam que a alma é criada no momento... a alma que vai habitar aquele corpo, ela é criada por Deus na hora do nascimento. Então ela teria uma existência só, continuaria sobrevivendo no plano espiritual, cada um com a sua tese, mas ela não retornaria. Então quem foi saudável, beleza, ganhou nota 10 de Deus e veio saudável. Quem nasceu com problema, Deus não estava muito bem naquele dia e resolveu fazer o menino, a menina ali com problema. Não. Por quê? Sofrendo a prova de uma nova existência é que eu vou me depurar. É que o espírito vai se aperfeiçoando. E ele continua perguntando: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E os espíritos da codificação respondem: depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Porque a outra pergunta que se faz: mas a gente não pode evoluir só no plano espiritual, que é a verdadeira vida? Aí fica aquela colocação. Eu que nasci na época que mal tinha telefone, não é? O telefone era de acesso difícil, só para quem tinha muito dinheiro, até a linha eram vendidos caríssimas, né? Ainda peguei aqueles telefones de manivela na parede. Não que a minha cidade já não tivesse, mas eu fui para uma cidade interior de fronteira, era o telefone que tinha lá na época, em 72. E hoje eu cheguei no celular. Tem que aprender a lidar com a tecnologia. Como é que eu vou lidar em um outro mundo, no plano espiritual, com matérias mais aperfeiçoadas, se eu não conheço o rudimento, se eu não conheço o beabá, se eu não sei como aquele instrumento funciona? Então, a vida corporal é necessária para desenvolver o nosso conhecimento, o nosso intelecto, a nossa capacidade de ser criativos, de resolver problemas, de buscar crescer, aprender. Continua então Kardec perguntando: a alma passa então por muitas existências corporais? E a resposta é bem clara: sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Temos que lembrar que Kardec, na codificação, a predominância das religiões da época era que não existia a reencarnação. Por isso ele coloca: os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Então não faziam de propósito, não faziam por maldade, é porque eles também não sabiam. E esse é o desejo deles, porque se é aquilo que eles acreditam, eles mantinham até para manter as pessoas na sua fé, na sua doutrina. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? A resposta é uma palavra só: evidentemente. Quando Kardec utiliza, desde o início aqui, a palavra alma, todos nós estamos entendendo?
o que é alma? Qual é a diferença de espírito e alma? Está lá no início do Livro dos Espíritos também. Kardec, no início do Livro dos Espíritos, ele vai explicar o que é o espiritismo, por que a palavra espiritismo, por que veio doutrina espírita, porque era algo novo, porque era a doutrina dos espíritos, tudo tem ligação. E a alma era conhecida e é uma palavra utilizada por diversos segmentos filosóficos e religiosos, com diferenças de significado. Para nós espíritas, e Kardec vai lá nos relembrar todos os conceitos de alma, dizendo que para nós espíritas, a alma é o espírito encarnado. Não está falando de reencarnação? Então ele se refere sempre à alma. A alma o quê? Sou eu, espírita, o espírito reencarnado na matéria. Bom, encarnado é só na matéria, né? Vamos lá. São ainda, vai ressaltar Martins Peralva, do eminente e consagrado teólogo Orígenes, as seguintes palavras. Então, Martins Peralva busca fazer a relação de Orígenes, né? Que vem do pensamento cristão, lá de bem no iniciozinho, né, da era, 185, mostrando que lá já era falado sobre a reencarnação, mostrando o que os espíritos da codificação vêm aperfeiçoar e traduzir melhor para nós. E Orígenes, então, dizia assim: a maneira por que cada um de nós põe os pés na terra, quando aqui a portamos, é a consequência fatal de como agiu anteriormente no universo. Ele não fala na Terra, no universo. Por que no universo? Kardec também vai nos falar na pluralidade dos mundos habitados. Porque eu posso ter vindo já de um outro mundo. Então, Orígenes não é novidade que a doutrina vem trazer. A doutrina, como nos fala Martins Peralva, ela vem aclarar e organizar todos esses pensamentos de filósofos, de pensadores, de religiosos, que se debruçavam para dar uma explicação àquela coletividade, àquela humanidade na época, do porquê aqui estavam. Que nós não estávamos aqui apenas para uma vida material, de desfrutar. Tinha um propósito maior, que somos todos seres espirituais. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Esse é um motivo que é destacado pelos espíritos da codificação. Porque eu vou para a escola, eu vou lá aprender uma série de lições de acordo com a época e com o ano, a idade que eu tenho e que eu alcanço de aprendizado. Então, eu tenho as provas regulares que eu vou ter que passar ali para aprender. Mas eu resolvo que aquele ano eu não estou com muita vontade de estudar, né? Eu vou estudar o português, que eu gosto, vou estudar a história, que eu gosto, mas matemática, essas coisas assim, ciência, isso eu não gosto, não. Aí o que acontece? Não passo de ano. Repito o ano, porque eu quis. Eu me resolvi que eu não ia passar. Eu tenho que voltar para o ano seguinte, repetir aquela matéria que eu já sabia e aprender a nova, que eu não quis aprender. E nesse momento, muitas vezes, eu faço com revolta, com raiva, e ainda prejudicando pessoas que estão em torno de mim. Meus pais, que gastaram dinheiro, tempo, educação, material para eu estudar naquela escola, aquele ano todo de dedicação, e eu desperdicei o tempo deles, os bens materiais. Somos nós que, quando desperdiçamos uma encarnação, estamos desperdiçando um bem material. Porque o corpo que eu recebo
me é dado em empréstimo. Ele não é meu. Ele foi me dado por empréstimo, como eu pego lá um dinheiro no banco e compro um computador, enquanto eu não termino de pagar, ele me está emprestado. Se eu parar de pagar, ele me toma. Então, se eu não utilizo bem o meu corpo, eu acabo muitas vezes desencarnando antes da época que estava prevista da minha programação. Porque esse é um instrumento para o meu aprimoramento na encarnação. E eu tenho a responsabilidade de cuidar dele para que eu utilize esse instrumento da melhor forma para o meu crescimento, evitando todo tipo de excesso. Tudo dentro do equilíbrio. Então é assim que nós vamos para a expiação. Primeiro eu encarno aprendendo provas. Aí eu faço mal, eu não faço bem, eu não pratico aquilo que eu tenho que praticar, eu não desenvolvo aquilo que eu preciso, já conhecendo que não devo fazer certas coisas, porque na minha consciência, desde que eu fui criado, Deus me colocou o que é certo e o que é errado, de acordo com o grau em que eu me encontro, evolutivo, igualzinho a criança, que vai adquirindo a responsabilidade aos poucos, somos nós espíritos. Então, quando eu erro por desconhecer, eu tenho atenuante. Agora, quando eu erro, sabendo que eu erro, eu não gosto da tal fulano, não gosto do fulano. Eu quero mais é que ele se exploda. Eu já estou desejando o mal para ele. E aquele mal que eu desejo para ele, eu estou trazendo para mim. Eu estou imprimindo em mim, pela minha consciência, de Deus, ela é de amor, é de auxílio, é de estarmos caminhando juntos. E é aí que então eu venho para expiar, para o melhoramento progressivo de cada um de nós. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Isso é uma curiosidade. Meu Deus, quantas vezes? Vou lá, volto, quantas vezes isso vai dar? Tem um número X. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Olha que beleza! Por isso que Emmanuel diz que nós somos os engenheiros e construtores dos nossos destinos. Porque eu posso andar mais rápido ou mais devagar, de acordo com aquilo que eu desejo. Com os meus desejos, com os meus pensamentos. Então, cada vez mais, relembrando que através da prece, como a leitura de preparação, as palavras do Acácio, nós temos a ferramenta para nos auxiliar nessa direção. De cada dia mais buscarmos nos conhecer para nos melhorarmos e rapidamente progredirmos. Orígenes ainda nos diz nesse sentido: elevando-se pouco a pouco, os espíritos chegaram a este mundo e à ciência dele, a conhecer, né, a ciência. Daí subirão a melhor mundo e chegarão a um estado tal que de nada mais terão de ajuntar. A mesma coisa que os espíritos da codificação vieram traduzir para nós sobre o processo que nós passamos para crescermos e chegarmos àquele momento em que estaremos junto do Cristo, trabalhando também pelo universo. Mas já estamos trabalhando. Todos nós que aqui estamos. Todos nós que aqui estamos, todos os cristãos e não cristãos, que trabalham pelo bem, pelo desejo do melhor para a humanidade, são apóstolos do Cristo, para que a humanidade progrida. Então, todos nós assumimos, neste momento de transição, a responsabilidade da vivência. Não é de passar o ensinamento só, não. Passamos o conhecimento pela palavra, mas, acima de tudo, temos que ser coerentes. O que falamos tem que ser traduzido pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, é feita uma pergunta a São Luís, no capítulo 6, diz assim: quais os limites da encarnação?
E São Luís nos responde: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeitos às vicissitudes daquele lugar. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, que é o nosso corpo material. Então, nós vamos ficando mais leves, porque a matéria da Terra ainda é uma matéria densa, é uma matéria pesada. A lei da gravidade nos puxa para baixo. Nós ficamos de pé pela necessidade da nossa evolução, porque a lei da gravidade chama todo mundo para baixo. Por isso que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cansado e começa a se curvar de novo, porque já fica difícil. Então nós temos que lembrar e nos manter de pé, buscar cada vez mais irmos para frente, para o alto, porque é da lei, nós estamos submetidos às leis dessa matéria. Mas conforme formos nos purificando, chegaremos a mundos melhores, onde a matéria é sutil, é leve. Então o nosso corpo já se confunde ali. O nosso perispírito é aquela coisa que a gente vê, né? Imagina aí nos filmes, volitando nos filmes aí dos livros sobre as obras de André Luiz, que ainda vai ser muito melhor. Então esse é o propósito da reencarnação. Na questão 170, Kardec pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? E eles respondem: espírito bem-aventurado, puro espírito. Que nós temos aí o nosso exemplo maior, nosso guia e modelo, Jesus, que continua progredindo, que nós estamos sempre a caminho do alto. Nunca chegaremos a ser como Deus, porque perfeito como Deus, só Deus. Mas chegaremos à perfeição relativa trabalhando na obra de Deus, como Cristo, que trabalhou na construção desse planeta e governa, levando a todos aqueles que aqui estão a este caminho para que chegue junto a Ele. Lembrando então, Martins Peralva nos fala: Jesus, o sublime embaixador, pregou a reencarnação, algumas vezes de forma velada, outras com objetividade e clareza, falando a respeito de Elias, o profeta falecido há alguns séculos antes, diz o mestre: Elias já veio e não o conhecestes. A reencarnação já vinha sendo trazida através dos filósofos de Orígenes, de todos aqueles pensadores. E vem Jesus confirmar, como nosso guia, nosso mestre, o processo pelo qual todos nós estaríamos sempre passando até chegarmos à perfeição. Ele vai falar com Nicodemos no diálogo, que foi o que nós começamos inicialmente, né? Afirma que ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo. E vai falar nascer da água e do Espírito. Ele começa a trazer mais, externando por meio de simples alegorias sobre a lei de causa e efeito. Ninguém sairá da terra sem que pague até o último centil. Como se vê, o Espiritismo não criou, não inventou a reencarnação. Ela é, contudo, antiquíssima, conhecida e professada antes do Cristo, na época do Cristo e em nossos dias. Há mais de um século, nos fala Martins Peralva, o Espiritismo apresenta por um único meio de crermos num Deus, num Pai, justo e bom, que dá a cada um segundo as suas obras, e como elemento explicativo da promessa de Jesus de que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então nós temos aí bastante material na doutrina espírita para que valorizemos a cada dia
a oportunidade que nos foi dada nesta encarnação, que já viemos reencarnando antes, observando a nós mesmos, aptidões, facilidades que nós temos em realizar coisas que nem sequer aprendemos e que de repente nós vemos que conseguimos realizar. Facilidade para aprender ciências, coisas materiais, consertar, e que de repente, nossa, experiências da vida passada. E aquelas que eu tenho dificuldade são aquelas que eu vim para aprimorar, para desenvolver. Com o intelecto, auxiliando esse conhecimento para que nós possamos desenvolver o lado moral. Que, como nos fala Emmanuel, as duas asas têm que estar equilibradas. A do conhecimento e a do amor, a da moral. Aí sim alçaremos voo. Porque se só uma crescer, nós não conseguimos voar. E hoje a humanidade cresceu muito em conhecimento e tecnologia. Por isso vemos tantas coisas nos trazendo a reflexão da necessidade de lembrarmos que somos espíritos imortais e que estamos aqui para auxiliar no crescimento nosso e daqueles que caminham conosco. É a oportunidade que Deus nos oferece de sermos ceareiros na seara de Jesus. Encerro aqui com as palavras de Emmanuel, no livro Fonte Viva, na página que tem como título Enxertia Divina. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente. Ele destaca essas duas palavras, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoco, sublime semeador, ao engrandecimento de ti mesmo, para que possamos engrandecer a todos aqueles que se encontram a caminho conosco. Estejam próximos ou apenas nos observando, porque somos mais observados do que imaginamos. Brasília, eu costumo dizer que é uma aldeia, não é? É uma cidade enorme que, de repente, nós estamos em outro lugar e chegam e dizem assim, você não é de Brasília? Eu te vi em tal lugar assim, assim. E se reencontram pessoas que não víamos há anos, que são de outros lugares. Então, não só em Brasília, mas em todo lugar onde estivermos. Porque nós influenciamos. E como é que essa pessoa se lembra da gente? Pelo que fizemos de bem? Ou por aquilo que fizemos que não estava tão adequado no momento? Alguma agressão no trânsito, alguma resposta mal criada no supermercado, alguma falta de delicadeza quando alguém chega para nos perguntar ou pedir alguma coisa. É isso que a doutrina vem. Repara atentamente. Nos lembra Emmanuel. Quantas vezes te convoco, sublime semeador, ao engrandecimento de ti mesmo. No nosso dia a dia, como ele iniciou, a cada novo dia nos oferece uma experiência nova para nos engrandecermos e engrandecermos a todos aqueles que caminham conosco. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção, muita luz, muita paz e força. Força e fé. É só assim que a gente consegue chegar ao final da encarnação com 80%, vamos lá, do nosso projeto encarnatório, né? Porque Emmanuel diz que a gente realiza só 20%. É triste, né? Dos 100% da programação, a gente só cumprir 20%. Então, vamos nos esforçar para cumprir pelo menos 60%, 80% ali, né? Já está uma faixa melhor. Muita paz, muito obrigado. Boa noite.
os nossos agradecimentos à nossa querida irmã Fátima Guimarães pelas reflexões que nos trouxe nesta noite. Muito obrigado, irmã, pela presença em nossa casa. E, dando prosseguimento, nós convidamos inicialmente aqui os médiuns da casa, né, para nos auxiliar na nossa câmara de passe, e, posteriormente, nós iremos chamando aqueles que desejarem também passar lá pela nossa câmara de passe para receber o passe magnético. Muito obrigado pela presença de todos, que tenhamos uma próxima semana que se inicia amanhã de muita paz, muita luz e sempre pronto, preparados, ancorados no Evangelho de Jesus para enfrentarmos aquelas provas necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Uma boa noite a todos.